O que você sente quando percebe que a sua vida foi vendida por uma mentira? Imagine o peso do bronze sobre os seus ombros cansados, o cheiro de sangue seco e poeira impregnado na sua túnica. Você olha para o lado e vê 10.000 homens como você, os guerreiros mais temidos do mundo, agora reduzidos a órfãos de guerra. Estamos em 401 a.C., no centro da Mesopotâmia, o lugar mais perigoso da terra para um estrangeiro. Em uma única noite, a esperança foi decapitada. Seus generais, os homens que deveriam guiar o seu retorno, entraram em uma tenda diplomática e saíram de lá como corpos sem cabeça, exibidos como troféus pelo inimigo. 1.600 quilômetros de desertos, montanhas e tribos hostis separam você da sua esposa e dos seus filhos. Você não tem mapas, não tem cavalaria, e o exército mais poderoso da história está caçando você como se você fosse uma presa ferida. Hoje, não vamos apenas contar uma data histórica. Vamos mergulhar na Anábase, a história de como 10.000 mercenários gregos realizaram o impossível, uma democracia armada que votou para não morrer. Prepare-se. A jornada que você vai presenciar agora é o relato definitivo sobre até onde o ser humano consegue ir quando o abismo é a única estrada. Tudo começou com o brilho sedutor do ouro persa. O príncipe Ciro, o jovem, era um homem devorado pela inveja. Ele queria o trono do irmão, o rei de reis, Artaxerxes. Mas ele sabia de uma verdade absoluta. Nenhum exército persa conseguiria parar uma falange grega. Para Ciro, os gregos eram máquinas de guerra de carne e bronze. Ele enviou mensageiros por toda a Grécia, oferecendo salários que fariam um camponês tornar-se rico em poucos meses. 13.000 mercenários aceitaram o convite. Entre eles estava Cassandro, um veterano que carregava cicatrizes de 10 batalhas, e um jovem ateniense chamado Xenofonte, que buscava apenas uma aventura para escrever em seu diário. Ciro mentiu para todos eles. Ele disse que a missão era punir algumas tribos rebeldes nas províncias próximas. Mas conforme as semanas passavam e as colunas de soldados cruzavam a atual Turquia e entravam no deserto, a verdade começou a emergir como um sol escaldante. Eles não estavam indo para uma escaramuça, eles estavam indo para o coração da Babilônia, para assassinar o homem mais poderoso do mundo. O calor era o primeiro inimigo. Imagine marchar com 30 quilos de armadura sob um sol de 45 graus. A pele por baixo do bronze começava a cozinhar. A água tornava-se mais valiosa que o ouro prometido. Muitos caíram antes mesmo de ver o inimigo. Mas a disciplina grega era inquebrável. Eles eram uma parede de metal que se movia com a precisão de um relógio. 3º de setembro de 401 a.C. As planícies de Cunaxa, perto da atual Bagdá, o horizonte tornou-se branco com a poeira levantada por centenas de milhares de pés. O exército real de Artaxerxes havia chegado. Os relatos antigos falam em 1 milhão de soldados inimigos. Mesmo que a realidade fosse menor, os gregos estavam superados em 3-1. Eles olharam para o mar de lanças à sua frente. Mas não houve pânico. O que houve foi um silêncio mortal, interrompido apenas pelo som dos gregos cantando o Pêan, o hino de guerra a Apolo. Quando os gregos baixaram suas lanças e correram, o chão tremeu. A falange não é apenas um grupo de homens, é um organismo vivo. Quando eles colidiram com a ala esquerda persa, o som foi como uma montanha de vidro quebrando. Os persas, aterrorizados pela visão daquelas estátuas de bronze correndo em sua direção, quebraram a formação e fugiram. Os gregos venceram sua parte da batalha sem perder quase nenhum homem. Mas no centro do campo, o desastre acontecia. O príncipe Ciro, em um surto de glória, carregou sozinho contra a guarda pessoal de seu irmão. Ele conseguiu ferir Artaxerxes, mas uma lança persa o atingiu no olho. Ciro morreu na areia. Em um instante, a vitória dos mercenários tornou-se a sua maior condenação. Eles venceram a batalha, mas perderam o motivo de sua existência.
O homem que os contratou estava morto. Eles agora eram estrangeiros ilegais no centro de um império furioso. O que acontece depois de uma batalha é muitas vezes pior do que a luta em si. Os persas, percebendo que não podiam vencer os gregos em campo aberto, apelaram para a arma mais antiga da diplomacia, a traição. O general persa Tissafernes ofereceu um banquete de trégua. Os 5 principais generais gregos, incluindo o experiente Clearco, acreditaram na palavra de um império. Eles entraram na tenda persa esperando assinar o caminho de volta para casa. Eles foram recebidos com vinho, sorrisos e cordas. Enquanto os soldados gregos esperavam no acampamento, seus líderes estavam sendo torturados e decapitados. A notícia chegou como um choque elétrico. Imagine a cena: 13.000 homens, no meio da noite, sem saber quem daria a próxima ordem. Homens que nunca choraram em combate, agora soluçavam, olhando para as estrelas e percebendo que nunca mais veriam o mar Egeu. Foi nessa madrugada de terror absoluto que Xenofonte, o jovem filósofo, teve um sonho. Ele sonhou com um raio caindo sobre a casa de seu pai, iluminando a escuridão. Ele acordou e percebeu: se ninguém fosse liderar, eles seriam massacrados até o amanhecer. Ele não pediu permissão. Ele convocou os capitães restantes e disse: os persas quebraram seus juramentos. Os deuses agora estão do nosso lado. Levantem-se ou morram como escravos. Com os generais mortos e o exército persa cercando o acampamento, o comandante Sterling, ou melhor, Xenofonte, precisou reinventar a guerra em uma manhã. Eles não podiam correr, pois a cavalaria inimiga os alcançaria. Eles não podiam lutar em linha, pois seriam flanqueados. A solução foi o quadrado oco. Imagine uma caixa gigante feita de escudos de bronze. Nas laterais, os hoplitas protegiam o perímetro. No centro, ficavam os feridos, os carregadores e os poucos suprimentos que restavam. Era uma cidade fortificada, que caminhava 5 quilômetros por dia sob uma chuva de flechas. Os arqueiros persas eram como mosquitos mortais. Eles cavalgavam até a distância de tiro, disparavam e fugiam antes que qualquer grego pudesse alcançá-los. Aqui, a psicologia do soldado foi testada ao limite. Imagine caminhar por horas, ouvindo o som de flechas batendo no seu escudo, sabendo que se você tropeçar ou abrir um espaço de 10 centímetros, não apenas você, mas todo o quadrado será massacrado. Xenofonte percebeu que a defesa não era suficiente. Ele criou um grupo de elite, os fundibulários de Rhodes. Enquanto as flechas persas tinham limite de alcance, as pedras de chumbo dos gregos voavam mais longe e com mais força. Começou uma guerra de atrito. Homem contra homem, metal contra pedra, no silêncio mortal das planícies do Tigre. Tissáfernes, o general persa, finalmente desistiu de caçá-los. Ele sabia que o terreno faria o trabalho sujo por ele. Ele empurrou os gregos para as montanhas dos Carducos, uma tribo tão feroz que nem o rei da Pérsia ousava cobrar impostos deles. Ao entrar naquelas gargantas de pedra, o exército grego deixou de ser uma máquina de guerra e tornou-se uma presa. Ali, a falange de bronze era inútil. O caminho era tão estreito que os homens precisavam andar em fila indiana, vulneráveis a emboscadas vindas de cima. Os carducos não usavam táticas de cavalaria. Eles usavam arcos colossais. Suas flechas tinham quase 2 metros de comprimento. Quando uma dessas flechas atingia um grego, ela não apenas perfurava a armadura, ela pregava o braço do soldado ao seu próprio escudo. Durante 7 dias não houve sono, não houve trégua. Os gregos precisavam escalar picos de 2.000 metros durante a noite, no escuro total, para tentar flanquear os arqueiros que os massacravam durante o dia. Foi nessa semana que o exército perdeu mais homens do que em todas as batalhas contra os persas somadas. Se as montanhas de pedra eram o inferno, o que veio a seguir foi o purgatório congelado. Eles atingiram os planaltos da Armênia em pleno dezembro. Soldados que cresceram no calor das ilhas gregas, vestindo apenas túnicas de linho e couro, agora enfrentavam ventos que congelavam a água dentro de suas gargantas. A neve chegava à cintura. Imagine o esforço físico de empurrar 30 quilos de metal através de um muro branco de gelo. O corpo humano, em um frio de 30 graus abaixo de zero,
começa a desligar. Primeiro, o sangue foge das extremidades para proteger o coração. Os dedos dos pés e das mãos ficam pretos. É a gangrena gasosa, o apodrecimento da carne viva. Muitos soldados sofreram de cegueira da neve, onde o reflexo do sol no gelo queima as retinas. Eles caminhavam segurando na túnica do companheiro da frente, cegos e famintos. E então surgiu a bulimia da fome. Homens caíam no chão, devorando neve e qualquer pedaço de couro cru de suas sandálias para tentar calar a dor no estômago. O milagre veio na forma de casas subterrâneas, aldeias inteiras construídas debaixo da terra, onde os gregos descobriram enormes jarros de vinho de cevada e montanhas de carne seca. Ali, por 8 dias, eles foram humanos novamente. Mas o preço para sair daquela proteção foi alto. Ao voltar para a neve, dezenas de homens simplesmente desistiram. Eles sentavam na neve e sorriam, entregando-se ao sono da hipotermia. Xenofonte precisou bater em seus próprios amigos para que eles se levantassem. A neve é um túmulo macio, mas é um túmulo, ele gritava. 5 meses de marcha. 4.000 quilômetros. O exército estava reduzido a fantasmas de bronze. No topo do Monte Testes, o grupo de vanguarda começou a gritar de forma incontrolável. Xenofonte, temendo um novo exército persa, galopou desesperadamente até o topo, desembainhando a espada. Mas o que ele ouviu foi o som que atravessaria os milênios. Lá embaixo, brilhando como um espelho de prata, estava o Mar Negro. Os soldados caíram de joelhos. Eles não se abraçavam como vencedores. Eles choravam como crianças que acabaram de acordar de um pesadelo. O mar significava que a Grécia ainda existia. O mar significava que eles haviam vencido o impossível. Eles construíram um monumento de pedras e armaduras quebradas no topo daquela montanha. Eles haviam cruzado o coração do império e saído vivos. O impacto dessa jornada mudou a história para sempre. 50 anos depois, um jovem príncipe chamado Alexandre leria o diário de Xenofonte. Ele perceberia que se 10.000 homens desesperados conseguiram cruzar a Pérsia, um exército organizado poderia conquistá-la. E ele conquistou. A Marcha dos 10.000 é a prova de que mesmo quando o mundo te dá as costas e os seus líderes te abandonam, a única coisa que você realmente possui é a sua vontade de dar o próximo passo. E você? Qual é o mar que você está tentando alcançar hoje? Deixe sua história nos comentários. Se você acompanhou esta odisseia de 45 minutos, você já provou que tem a resiliência de um desses guerreiros. Inscreva-se para mais jornadas pelo limite humano. Até a próxima sobrevivência.